E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida do maior youtuber de xadrez do mundo, Levi Rosman. Essa é uma partida bem artística, no qual ele executa um sacrifício que leva a uma posição que poderia muito bem ter sido uma composição de xadrez, de tão interessante. Então, bora dar uma olhada nessa partida que ele jogou contra o seu adversário, Zeneli Klend, com 2.200 pontos de rating. O próprio Levi é um mestre internacional de xadrez e tem próximo aí dos 2.400 pontos de rating, tá agora tentando virar grande mestre. Vamos lá, começamos com o cavalo em F3, D5 e peão G3, essa daqui é a abertura ataque índio do rei, tem vídeo no canal caso você queira aprender, é um ataque hiper mega flexível que o jogador de brancas joga aqui visando o desenvolvimento rápido e flanqueado do seu bispo, o adversário segue com G6, depois de bispo em G2, bispo em G7, as brancas decidem colocar um peão no centro com um peão em D4, um pouco diferente do que a gente vê de costume no ataque índio do rei, onde as brancas brigam pelo avanço E4. Nesse caso, a estrutura fica simétrica e o jogador de preta joga peão em C6, montando aqui uma estruturinha de peões estilo Caro-Kann, certo? Nesse ponto temos o roque, cavalo em F6, e o Levi vai para uma das ideias típicas aqui desse tipo de posição, onde o jogador de pretas tem essa estrutura de eslava barra Caro-Kann. As brancas adorariam jogar o lance peão em C4, né? Esse peão em C4 é super tradicional e o jogador de brancas bate no centro das negras, mas quando temos essa estrutura de peões de Caro-Kann barra de eslava, você sempre tem que se preocupar com a ideia do cara querer ficar com o peão, né? Então o jogador de pretas ele pode, é claro, capturar em C4 e na maior parte dos casos, né, você jogaria para recuperar esse peão, jogando tipo dama C2, cavalinho E5, alguma coisa do gênero. No entanto, nessa posição, esses lances são muito lentos e nesse caso o cara pode jogar B5 e ficar com o peão dele. Então, antes de jogar C4 e contestar o centro de peões, o jogador de brancas tem que jogar peão em A4, que é um lance bacana porque agora, no próximo lance, né, o oponente responde com A5, temos o C4 e o adversário não consegue capturar e depois manter o peão. O Levi já joga cavalo em A3 e aqui o lance cavalo em A3 já impede o B5, né? B5 não é possível, diretamente perde material aqui e o jogador de pretas ficaria inferior. Então, essa ideia de A4 é uma ideia bacana, mostra que o entendimento a respeito das estruturas de peões e é um lance que vem, é claro, com suas consequências. D por C4, cavalo em A3 e roque, cavalo por C4, e depois dessa sequenciazinha, o jogador de pretas tem bastante controle sobre a casa de B4, e isso pode ser tema no futuro, né? Se eu tô falando que pode ser tema, assegure-se que vai ser tema no futuro. Todo lance de peão acaba gerando fraqueza, como a gente busca trabalhar as partidas aqui, as análises, de maneira um pouquinho educativa, eu vou sempre pontuando aqui essas questões. Ainda estamos em teoria, e o lance mais normal aqui para o jogador de pretas geralmente segue assim, é bispo na casa de E6 e B3 para as brancas. Nessa partida, aconteceu algo diferente, o jogador de pretas decide jogar cavalo em E4, né, ocupando essa casa, já que as brancas não estão defendendo ela de alguma maneira. Ele acaba rompendo o princípio de abertura, de movimentar a mesma peça duas vezes, mas o objetivo dele é manobrar o cavalo para a casa de D6 e contestar o cavalo de C4. Temos então dama em C2 batendo no cavalo, cavalo em D6 e temos aqui agora uma tensão entre os dois cavalos que estão se atacando. E eu vou aproveitar essa situação para demonstrar um conceito bacana, que é o conceito de tensão entre peças, certo? Existe a troca disponível aqui e o peão da casa de E7 está defendendo o cavalo. Se as brancas executam a troca, essencialmente o que a gente está fazendo é melhorando o posicionamento, né, do peão do adversário, que é o defensor, trazendo ele mais para o centro. E as brancas ficam numa situação desconfortável, onde tudo que a gente fez para se livrar do peão de D5 não serviu de nada, porque o cara vai jogar D5 no próximo lance, né? Por consequência, você não ganha nada capturando. Na realidade, você só perde. E o adversário, ele ganha alguma coisa capturando? Bem, ele desloca a sua dama para uma posição, né, que não é particularmente interessante. Depois ele desenvolve o bispo com o tempo na dama. Mas no momento que o Levi joga B3 defendendo o próprio cavalo, nós invertemos as coisas. Ó. A gente manteve a tensão e agora o tema é o oposto. Se ele toma o cavalo, nós tomamos de peão, trazendo um peão para o centro do tabuleiro e melhorando a nossa posição. Uma coisa que muito iniciante faz o cara foi lá e ofereceu uma troca de peça, você não aguenta, né? A mão de trocar peça já coça. Você já vai lá e troca a peça. Só que nessa, geralmente, você sai perdendo. É mais interessante manter a tensão, evitar a troca e falar, olha, se você quiser trocar, melhora o posicionamento do meu defensor, certo? É melhor que você mantenha a tensão a tentar liberá-la de alguma forma, certo? Então, vamos lá, o oponente do Levi joga bispo em F5, desenvolvendo com o tempo na dama,
dama em D2 e depois ele volta o bispo para E6 ameaçando ganhar um peão aqui na casa de C4. Então a dama vai para a casa de D3 defendendo o peão. O jogador de preta joga cavalo em A6. Esse lance é um lance interessante, olha só, ao invés de desenvolver o cavalo para uma casa mais natural, mais centralizada, como por exemplo a casa de D7, ele joga o cavalo no canto, e dessa vez o cavalo no canto não perde o encanto, porque ele está prestes a ocupar a casa fraca que o Levi deixou aqui, ó. O lance peão em A4 teve consequências. A casa de B4 agora é uma casa interessante para o cavalo do adversário, então o Levi tem que ficar de olho e joga bispo na casa de A3. Mais ou menos convidando o cavalo, né? Se você quiser jogar cavalo em B4, você pode e eu vou capturá-lo. Então, temos justamente isso. Cavalo em B4, bispo por cavalo, peão por cavalo. E o jogador de pretas tem, é claro, um peão dobrado, mas ele tem um peão, né, que está no centro do tabuleiro e agora o jogador de pretas está gerando uma ameaça meio desconfortável. Queria que você pausasse o vídeo nesse ponto e se perguntasse o que é que o jogador de pretas está ameaçando. Será que você consegue entender o problema desse peão na casa de B4? Pois bem, se você entende que o que o adversário está ameaçando é a captura na casa de C4 para passar o peão, então muito bem. Digamos que você seguisse com, por exemplo, torre em D1. O oponente teria uma posição muito vantajosa. Bispo em F5 com o tempo na dama, a dama se move e cavalo por cavalo, e de repente esse peão é um grande perigo. Ele já pode ameaçar, né, o avanço, já pode, por exemplo, ser protegido, e o jogador de brancas está no sal. Então, é interessante que nessa situação, o Levi Rosman joga cavalo de C para a casa de D2. Esse é o tipo de lance que parece que ele jogou porque ele tá afim de jogar E4, ele quer preparar melhor o lance, né? Ele quer jogar dessa maneira, mas na realidade é um lance de profilaxia. O jogador de pretas então bate no peão central, cavalinho F5, liberando aqui, ó, 3 atacantes ao peão, e não é tão claro como o peão pode ser defendido. E nessa posição, o Levi vai para uma ideia muito interessante. Ele joga peão em E3, segurando o peão temporariamente, e o adversário joga peão em C5, que é o próximo lance natural, para aumentar a pressão no peão, se aproveitando do fato de que o peão de D está cravado à nossa dama. Nessa posição, o computador pede que o jogador de brancas deixe o peão cair. Então ele pede, por exemplo, torre na casa de C1, peão toma e você avança o peão de E, e essencialmente você tem um argumento de que o adversário não vai conseguir manter esse peão. É um peão que ele tem, mas é temporário. Porque é um peão isolado, o adversário tem aqui, ó, 3 peões, né, que estão relativamente fragilizados, então ele não consegue manter essa vantagem material no longo prazo e a posição tá igual. O Levi Rosman, ele vai para uma ideia um pouco diferente, certo? O peão de D tá cravado de 2 jeitos diferentes. Ele tá cravado porque o bispo tá cravando o peão à torre e ele tá cravado porque a dama tá cravando o peão à dama. Então o que o Levi faz é descravar em relação ao bispo, né? Ele na realidade gera aqui um sacrifício de qualidade. Ele joga peão em G4, ameaçando o cavalo, e depois ele captura em C5, né? Argumentando que o bispo do fianqueto vale mais do que a torre. E na prática, geralmente ele tá correto, tudo bem? Nesse caso, era absolutamente a coisa certa a se fazer para o jogador de brancas. Por quê? Depois de bispo toma torre, torre toma torre, primeiro foi uma troca de material, onde o bispo que vale 3 foi trocado pela torre e um peão. Não se esqueça que as brancas ganharam um peão em C5. O cavalo tem que se movimentar e as brancas, então, ganham mais um peão porque esses dois aqui, ó, são indefensáveis. Então, por exemplo, a gente já pode vir dando um duplo aqui na casa de B5. Ou dama em E4 também dá um duplo nos peões aqui e já recupera parte do material. Bispo em D5, dama por B4. Vamos avaliar a posição aqui que ficou resultante, né? Nós temos agora uma posição onde você trocou a torre por um bispo e 2 peões. Nesse tipo de posição, é melhor você ter a peça menor e 2 peões do que você ter a torre. Tudo bem? Como eu digo, nesse tipo de posição, em 90% das posições, uma torre vale menos do que uma peça com 2 peões conectados. Porque os 2 peões eles vão gerando problemas conforme a posição vai se aproximando do final. Tipo agora, as brancas têm 3 peões conectados contra 1, né? A posição ela é ridiculamente favorável para as brancas caso isso vá para um final. Porque esses peões vão correr muito rápido e a probabilidade é que a gente chegue aqui numa situação onde o adversário vai ter que sacrificar uma peça para parar algum desses peões. Isso daqui, ó, tô dando dicas pro que vai acontecer ao longo dessa partida. Mas, de maneira geral, o sacrifício de qualidade é uma coisa que você não pode ter medo de fazer. Por exemplo, o bispo do fianqueto, ele é muito importante para a segurança do rei negro. E só de você trocar o bispo do fianqueto por uma torre, geralmente já vale a pena. Agora, o bispo do fianqueto por e 2 peões pela torre, com certeza não vale a pena. O jogador de preta já está numa situação onde é dificílimo de jogar corretamente, já temos uma vantagem posicional de longo prazo para as brancas. Então vamos lá.
Cavalinho A7 por parte das pretas. Esse cavalo tem que encontrar algum lugar para jogar por algum canto, né? Então ele vem aqui pro canto para depois vir para a casa de C6. E o Levi avança o peão de E, forçando o bispo então a recuar. E o bispo vai para a casa de C6, tirando a casa desejada do cavalo. Temos agora a dama em C3 saindo da frente dos peões para que eles possam avançar. Dama em C7, liberando a coluna aberta para as torres. Cavalo em E5, centralizando aqui o cavalo. E ameaçando, né, o bispo, ameaçando também, ó, vir para a casa de C4, onde ele pode pular nas casas fracas que o adversário tem na posição. Torre em D8, cavalo em C4, ameaçando o cavalo em B6. E essa daqui é uma posição na qual, se o jogador de pretas não tentar gerar algum tipo de ameaça, ele vai ser engolido vivo. Tipo, nessa posição, se as pretas aqui desperdiçam um tempo sequer, né, jogando lances aqui que não são absolutamente necessários, o cavalo vem para a casa de B6 com aquele tempo na torre, que é absurdamente incômodo. Dependendo da situação, a gente tem esse cavalo em D5, o outro cavalo vem aqui para a casa de C4 para apoiá-lo, e as brancas têm uma situação aqui, ó, uma posição completamente dominante. Então o jogador de pretas tenta gerar problemas. Dama em F4, um lance excelente por parte das pretas. Não somente ameaçando o peão da casa de G, que está solto e precisa ser defendido, e portanto o jogador de branca joga H3, mas também preparando para ter pressão ao longo da coluna aberta. Olha só, a torre e a dama agora estão mirando esse cavalo. Então, cavalo em B6, que é a ideia que a gente viu da última vez, não pode mais ser jogado. Torre D7 preparando para dobrar, cavalo em B6, por exemplo, torre por cavalo. Não somente torre por cavalo, como com uma pressão de ataque, assim, violenta, absurdamente extrema. O jogador de preta já está ameaçando o checkmate, e as brancas aqui estão a ponto de abandonar a partida. Nesse caso, o Levi tem que de alguma maneira ficar de olho na coluna aberta. Esse é o ponto fraco de você ter a peça menor e os peões. Torres jogam bem na coluna aberta, então nós temos uma posição que dinamicamente é muito interessante, né? Olha só, cavalo vai para a casa de E3 por parte das brancas, visando o quê? Visando desconectar a ideia de dama por cavalo na casa de D2. Esse cavalo vai jogar por C4, talvez o cavalo pule para a casa de D5, aproveitando do apoio aqui do bispo, do peão, enfim, torre em D8 e torre em A2 segurando o cavalo da casa de D2. Torre na casa de D3, chutando a dama dessa casa bonita. E aqui a posição já fica difícil de jogar, né? Para o jogador de brancas. As brancas aqui encontram um recurso bonito. Dama em A5, pressionando não somente o cavalo, mas pressionando também a torre da casa de D8. Então, por exemplo, em algumas posições, essa torre gostaria de sair da casa de D3, talvez para tomar um peão para cá, talvez para tomar um cavalo para cá, para tentar, de alguma maneira, desproteger o rei, mas ela nunca vai poder se movimentar porque a dama tá de olho na torre ali. As brancas, é claro, estão ameaçando o cavalo, mas as pretas estão de boa, né? Se dama toma cavalo, torre toma cavalo. Então o jogador de preta simplesmente tira a sua torre, né? Vai para a casa de D7 com a sua torre, tira ela da casa de D8, e as brancas são muito bem convidadas a tomar o cavalo, que seria um erro, porque depois de torre por D2 e torre por D2, nós temos a ameaça de checkmate, né? Dama toma F2 cheque e depois dama toma bispo checkmate. E não tem muito que o jogador de brancas possa fazer a respeito. Então, por mais que o cavalo esteja meio que caindo, ele não tá caindo de verdade. Nessa posição, Levi encontra uma ideia interessante que ele já tinha preparado há muito tempo com o cavalo em E3, ele encontra cavalo em D5, tentando desconectar as torres do nosso adversário. Então agora que as torres não mais se defendem, por exemplo, a posição fica muito mais tranquila para o jogador de brancas. E as brancas têm, é claro, uma ameaça real, dessa vez, em cima do cavalo da casa de A7. O jogador de pretas tem que fazer algo a respeito, então eles escolhem capturar o cavalo, e depois de peão de E toma bispo na casa de D5, as torres seguem, né, estando aqui desconectadas, e nessa posição parece que o cavalo vai cair, né? Não somente parece que o cavalo vai cair, como também parece que as brancas têm uma vantagem esmagadora, porque brancas aqui tem 4 peões, né, que estão avançando pelo tabuleiro, torres não estão mais conectadas, mas aí que vem o brilhantismo do oponente do Levi, e também o brilhantismo do próprio Levi Rosman de encontrar todos os recursos defensivos, porque nessa posição o jogador de pretas tem um lance muito bonito e ao mesmo tempo muito difícil de se jogar. Você tem que ter muita coragem para jogar o lance que as pretas jogaram aqui. Pretas jogaram cavalo em C6, sacrificando o cavalo para conectar as torres novamente. E a ideia do lance é incrível. Existe uma ameaça em cima da dama, é claro, né? O cavalo está ameaçando a dama. Se você tomar o cavalo, vai cair o seu cavalo. E nessa posição, o seu cavalo não só cai, como ele cai também, uma ameaça de dama por peão de F2 e ameaça de checkmate, né? E a posição aqui ela fica dificílima de jogar. Existe apenas uma ideia defensiva para o jogador de brancas que não perde o jogo. Uma única ideia defensiva para as brancas, que é o que vai nos levar
a posição final, né, que é a posição que eu falei que parece uma composição assim de xadrez de tão bonita. Esse é o momento que eu gostaria que você pausasse o vídeo, refletisse com calma sobre o que é que você jogaria, e caso você esteja curtindo o vídeo até agora, eu peço também que você deixe o like e se inscreva no canal. Nessa posição, a única ideia defensiva para o jogador de brancas é aceitar o blefe do oponente. Toma o cavalo, deixa ele tomar em D2, e a maneira de você não levar checkmate aqui, é claro, é sacrificando a sua dama. O único lance aqui para o jogador de brancas é torre toma torre, depois de torre toma torre, dama toma torre, sacrificando a sua dama para você entrar nesse final de jogo onde você tem menos material do que o seu adversário, é claro, né? Porque a dama essencialmente vale 9 e a torre vale 5. No entanto, em troca disso, você tem 4 peões passados conectados com um peão a uma única casa da promoção. E essa é uma posição completamente impossível de pretas defenderem. Essa posição, teoricamente, ela é uma posição empatada. O jogador de pretas tem recursos defensivos. No entanto, esses recursos são tão difíceis de encontrar. A ideia para as pretas aqui é dama em um cheque. Obviamente, se você ir para a casa de H2, ele vai simplesmente ter um perpétuo. Então, dama em E5. Opa, dama em E5. É a minha cara, inclusive, jogar dama em E4 como mouse sleep e pendurar a posição, né? Mas, ó, dama em E5 cheque, rei volta, dama cheque. Então, você, para não empatar, tem que jogar bispo em F1. Só que agora ele tem um lance que para todos os peões, que é o lance dama na casa de B4. E para tudo aqui os peões. Você pode avançar C6, é claro, né? E nessa posição, por exemplo, o jogador de pretas vai jogar algo como F5 tentando expor o seu rei, ou se não E5 para tentar chegar esse peão aqui na casa de E3 e expor o seu rei. Então, por exemplo, A5 você não pode tomar, né? O jogador de pretas não pode capturar o peão, porque senão, obviamente, temos a promoção. Então, esse peão quer chegar ali na sétima para ameaçar promover, mas o jogador de pretas chega a tempo. E4, A6, E3, e nessa posição, por exemplo, se você jogar o A7, ele toma, você retoma, e o jogador de pretas tem cheques perpétuos em cima do rei das brancas. Agora, boa sorte encontrando esse tipo de sequência, né? Esse tipo de lance defensivo aqui, ó, é extremamente incomum de você conseguir encontrar. O jogador que encontra esse tipo de recurso provavelmente é engenheiro, na prática, né? O jogador de pretas acabou jogando um lance que perde. Ao invés dele jogar o lance dama em E1 cheque, ele jogou o lance dama em D1 cheque. E esse lance perde. Por quê? Depois de rei em H2, você não é forçado a defender de bispo, porque depois de rei em H2 não tem outro cheque de dama, não tem perpétuo. Então, por exemplo, dama na casa de D6 não é uma possibilidade. Então a dama tem que voltar lá para a casa de D8 para ficar de olho na promoção. E por incrível que pareça, essa é uma posição onde apenas um lance para as brancas vence. Pausa o vídeo aqui e encontre a vitória para as brancas. E não é todo lance que vence, viu? Só tem um lance para o jogador de brancas, que é o lance vencedor aqui. Pausou? Encontrou? Eu espero que você tenha encontrado a única ideia vencedora, que é o lance peão em A5. Por que esse lance é tão forte, né? A ideia do peão em A5 é, claro, o peão não pode ser capturado, então o jogador de pretas ele pode dar o seu melhor para tentar expor seu rei, jogar como H5, né? Mas agora você joga A6, e o que você está ameaçando de fato é o lance A7, que se for jogado no tabuleiro, acabou, né? A7 vai ser seguido de A8. Então ele tem dama cheque para parar o A7, rei volta lá para casa de G1. Nessa posição, por exemplo, ele pode tomar o seu peão para tentar expor seu rei, você toma de volta. E a sua ideia não vai ser jogar o A7, né, de maneira imediata, a sua ideia vai ser jogar C6 primeiro. E agora, ou você joga C7 e a dama sai daqui, ou você joga, então ó, não tem muito o que ele fazer, ou você joga C7, a dama dele sai daqui e agora você joga o A7, ou você joga o A7, a dama dele sai daqui e agora você joga o C7. Qualquer que seja a ordem, não importa, a dama não consegue guardar os 3 peões. Ela não consegue ficar de olho nos 3 ao mesmo tempo, só consegue ficar de olho em 2, o que é muito, muito, muito interessante. No entanto, o Levi não viu o A5. Na realidade, ele jogou essa partida maravilhosa, ele não viu o lance A5, ele viu B4. E B4, por incrível que pareça, é uma perda de tempo, não era necessário. Não precisava jogar B4, né? Você tinha que ter jogado o A5 direto. Ele achou que precisaria preparar o lance. E o jogador de pretas tem recursos defensivos aqui. Por exemplo, o que as pretas podem fazer como recurso defensivo interessante? Pretas podem jogar, por exemplo, dama B8 cheque e depois tentar desconectar o seu bispo da defesa do peão da casa de B7, movimentando, por exemplo, F5, né? G toma F5, por exemplo, e ele vai jogar E5 e E4. Então aqui, C6, E5, ele tá ameaçando E4. Nesse caso, você tem que passar o bispo para lá, para o bispo ficar ainda protegendo os peões.
rei em G7, e nessa posição, agora que o seu bispo saiu de perto do seu rei, o jogador de pretas vai ter os seus cheques perpétuos. Ele joga o E4, depois ele vai passar a dama pro lado de cá do tabuleiro e ele vai conseguir finalmente os seus cheques perpétuos. Então, ó, B6, por exemplo, dama em F4 e ele tem os cheques perpétuos e é muito difícil de encontrar esse tipo de recurso defensivo e é por isso que isso não foi jogado, né? Isso aqui é tudo papo de engine, sabe? Os caras, o Levi jogou B4, absolutamente sabia que ia ganhar de qualquer jeito e o adversário sabia que não ia conseguir segurar. Mas ainda assim eles tentam os recursos. F5, A5, dama B8 cheque, rei G1, F por G4, H por G4, dama em E5 e o jogador de pretas perde o jogo de novo com esse dama em E5. A ideia correta era a que a gente discutiu, movimentar o peão de E, né, e tentar de alguma maneira expor o rei das brancas afastando esse bispo do rei, ou se não jogar H5 para expor o rei de alguma forma e tentar os cheques perpétuos. Pretas foram pro lance mais natural, dama na casa de E5. Por que esse lance é mais natural? Porque ameaça alguns cheques aqui embaixo, né? Então ele tá tentando ainda aquela ideia dos perpétuos. Acaba não funcionando. Peão em A6 por parte do Levi, dama em 1 cheque, rei em H2, dama em E5 cheque, rei G1, dama em 1 cheque, rei em H2, dama em E5 cheque, pra gente não ter a tripla repetição que levaria ao empate, Levi, ao invés de voltar o rei para casa de G1 e aceitar o empate, joga rei em H3. E o jogador de pretas tenta, né, expor esse rei. H5. E agora o jogador de brancas joga peão em A7. Então aqui, agora, é o último recurso das pretas, tá? Por quê? Porque os dois peões estão ameaçando avançar e promover. Se pretas tiverem cheques perpétuos com esse rei relativamente exposto, pretas conseguem empatar. Se por um acaso, mesmo que por um único lance, o jogador de brancas consiga se livrar de todos os cheques da posição, o jogador de brancas consegue alcançar a sua vitória. Então nós temos peão toma cheque, rei toma. Dama em F5 cheque, em G3. Único lance também. Dama em E5 cheque, F4 cobrindo. Dama em E3 cheque, e esse não era o caminho. O caminho era dama em E1 cheque. Dama em E3 cheque permite bispo em F3, dama em G1 cheque, rei em H3, dama em F1 cheque, bispo em G2, dama em D3 cheque, em H2 e acabaram os cheques do jogador de pretas. Portanto, no lance de número 54, o jogador de pretas abandona após esse jogo absolutamente artístico, no qual 4 peões passados, conectados, dominaram completamente uma dama, né? Essa partida é extremamente bonita, eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima.